Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan, estarei apresentando para vocês mais um vídeo, referente à disciplina Cálculo 3. Nesse vídeo aqui a gente vai estar apresentando mais uma aplicaçãozinha, de sequências numéricas. Então, gente, o enunciado aqui do exemplo, da situação que a gente vai abordar é o seguinte: estima-se que a presença de certa substância nociva em miligramas por metro cúbico de água é dado pela sequência AN igual a N mais 40 sobre 2N mais 5, em que N é dada em anos. Com base nessa informação aqui, nos é solicitado 3 itens. Então, primeiro, determine a quantidade dessa substância nos primeiros 5 anos de medição com 2 casas decimais de precisão. No outro item, item B, temos o seguinte: a sequência que representa a quantidade dessa substância apresenta um comportamento monótono ao longo do tempo, o questionamento nos é feito. E item C, esta substância desaparecer ao longo do tempo, no outro questionamento também. O primeiro item aqui, o item A, ele já é um item que já está um pouco batido, a gente fez ele nas aplicações anteriores, só que ele tem uma importância, gente, que é a seguinte: muitas vezes a gente viu uma fórmula, em uma situação, e a gente já vai direto para a resposta, para resolver, sem aplicar alguns valores, dentro do domínio ali da questão e observar um comportamento inicial. Talvez não nos ajude muito essa observação. Só que quando a gente faz isso, a gente está manipulando a fórmula, jogando ali um valor, isso nos dá uma desabstração da situação. Então, quando a gente pega aqui e substitui n igual a 1 aqui, calcula o valor, então a gente fala, o que significa essa saída, Então, ao fazer isso, o problema ele fica mais concreto para nós, certo? Então, esse primeiro item aqui, eu sempre recomendo, faça ele, mesmo que não seja solicitado, calcule alguns termos. Não precisam ser os 5 primeiros, Pode ser os 3 primeiros, mais o 10º, o termo 50, o termo 100, Porque aí você vai ter um panorama, parcial da situação, entendeu? Então vamos aqui, Tenho aqui a calculadora científica, vamos armazenar esta funçãozinha, já falei muito dessa função estocar, então aqui alfa, x mais 40 dividido por 2 alfa x mais 5. Então, dando igual aqui, deu esse resultado 8, essa fórmula foi armazenada. Esse resultado 8 se deve ao fato de a variável x, por padrão, ou as variáveis que tem aqui disponíveis, vir com o valor 0. Então, 0 mais 40, 40. 2 vezes 0 mais 5, 5. 40 por 5 deu 8. Se 0 fosse necessário para nós, a gente podia até considerar esse valor. Porém, eu sempre digo, ignore esse primeiro cara, porque às vezes você pode estar já trabalhando com a calculadora, pode estar na memória dela outro valor e você achar que é o 0 e aí dá problema. Então, nesse caso aqui, a gente ignora até porque a gente está interessado no valor 1, que é o primeiro termo da sequência. Então, 1, shift, estoca em x, volta aqui na fórmula, dá igual 41 sobre 7, que deu aproximadamente 5,86, duas casas decimais de precisão, tá aqui, Então, a gente arredonda para duas casas, tá certo? 5,86. Aí vamos para o próximo, e 2 anos depois. Quer dizer, o que significa esse 5,86, gente? Significa que após 1 ano da observação inicial, a concentração da substância é de 5,86 miligramas por metro cúbico. Ou seja, a cada 1.000 litros de água ali, aproximadamente, você vai ter esta concentração, aproximadamente com 2 casas decimais. Continuando, o que acontece 2 anos depois? Tá aqui 2, shift, estoco em x. Armazenou, volta aqui com a setinha, deu igual, deu 14 sobre 3, 4,67. Aí eu já coloquei aqui uma tabelinha, Vamos exibir ela aqui, com os 5 primeiros valores. Então, primeiro 5,86, depois 4,67, aproximando aqui para 2 casas, e o terceiro, estocando aqui, shift, estoco em x, volto aqui, tá igual, para armazenar, volto aqui na função, peraí, tá, agora apertou. Então, procurando aqui, a minha função, dou igual, 43 sobre 11, convertendo em decimal, 3,91 miligramas por metro cúbico. Pronto, está aqui. E aí o 4 e o 5, você faz aí a continha e verifica esses dois resultados aqui. Tá certo? Então, está aqui um comportamento inicial. Imagine que no meu problema eu só estou estudando essa concentração durante os primeiros 5 anos. Pronto, já resolvi o meu problema. Porém, não é o caso dessa questão. Por quê? No item B, pergunta: a sequência que representa a quantidade dessa substância apresenta um comportamento monótono ao longo do tempo? O que é um comportamento monótono?
Ou essa sequência sempre vai crescer, ou ela sempre vai decrescer. Constante ela não tem como ser. Como a gente já observou os 5 primeiros termos, para ela ser monótona ainda, né, já que sequência começa de 1 e tem que valer para todos os termos, né, nós devemos ter que ela vai ter que ser monótona decrescente. Ou então não ser nada, ela pode estar decaindo aqui, dar uma aumentadazinha em algum ponto, depois voltar a decair, mas se teve esse aumento, não vai ser mais monótono decrescente. Tá certo? Então, no item B nós vamos fazer essa análise, e no item C nós vamos fazer uma análise que a gente já vem fazendo em outras situações, em outros exemplos, os exemplos passados, né? Que é calcular o limite, né? Quando o n tende a infinito. Por quê? A gente está perguntando o quê? Esta substância desaparecerá ao longo do tempo? Quer dizer, quando a gente pergunta isso, a gente está falando, ó, se durar indefinidamente essa observação aí, né, os eventos lá que fazem com que essa substância diminua, ela vai desaparecer totalmente? Então, é isso que a gente vai responder agora. Eu já vou responder os itens B e C já ali no quadro direto, os dois, depois a gente volta para cá para fazer uma análisezinha menos abstrata, né, mais objetiva, que é a análise usando o soft, né, como a gente vem fazendo nos outros exemplos. Eu sempre gosto de dar essa interpretação computacional no final, né, de um exemplo, porque a gente precisa ver de uma forma que fique mais fácil para a gente entender aquele resultado. Beleza? Então, gente, aqui no quadro, né, nós temos os itens, né, B e C, que vamos atacar agora. Então, no item B, nós vamos analisar esta diferença, AN menos AN mais 1. Por que analisar essa diferença, professor? Como vamos fazer essa análise? É o seguinte, na aula de teoria foi dito o seguinte, que se isso aqui for maior que zero para todo N maior que 1, né, então o que acontece? Significa o quê? Que um termo é maior do que o sucessor dele. Se isso der sempre maior que zero, então ela vai ser o quê? Uma sequência decrescente. Por quê? Um termo está aqui, o próximo está menor. Então está tendo um comportamento assim, ó. A sequência está decaindo. Caso contrário, podemos ter o seguinte, AN menos AN mais 1 maior que zero, menor, né? Desculpe. Quer dizer, que um termo menos o posterior está dando negativo, ou seja, eu tenho um termo aqui, o posterior, essa diferença vai dar o quê? Negativa, porque eu estou subtraindo esse, né, que vem antes do que vem depois. Deu negativo. Então, neste caso aqui, claro, né, sempre para n maior que 1, eu vou ter que minha sequência vai ser crescente. Certo? Então, só para relembrar um pouquinho essa parte aqui. Beleza? Então, gente, a gente vai fazer essa análise aqui. Ah, professor, e se eu analisar essa diferença e não der nenhum dos dois? Né? Ou deu crescente só numa parte e depois falhou para uma. Aí não pode ser. Certo? Ela não vai ser monótona decrescente. A gente pode até dizer, ou monótona crescente. Né? A gente pode até dizer, ó, a partir de certo ponto, quando o sinal não muda mais, a partir dali ela é crescente, a partir dali ela é decrescente. Não é o caso da questão. A pergunta lá foi bem específica. Essa sequência é monótona, para ela ser monótona, tem que ser monótona para todos os valores. Então vamos analisar aqui. Ó. AN menos AN mais 1 igual. O que é isso aqui? É só substituir. O que é a AN? É a própria sequência, N mais 40 sobre 2N mais 5 menos. O que é a N mais 1, gente? É jogar N mais 1 no lugar de todo N aqui. Então vai ficar assim, ó, N mais 1 mais 40. Você pode até botar N mais 41 logo, mas bota assim para ficar bem separadinho. E aqui 2 vezes N mais 1 mais 5. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Vamos transformar isso aqui num único numerador e denominador. Porque aí fica fácil analisar o sinal. Certo? Então, nesse caso aqui, ó, embaixo é 2n mais 5, aqui vai ser 2n mais 2, né? Porque vai multiplicar aqui, mais 5 vai ser 2n mais 7. Então, embaixo vai ser 2n mais 5 vezes 2n mais 7. Aí agora a gente vai fazer o seguinte, dividir esse por esse, multiplicar pelo de cima. Dividir esse por esse, multiplicar o resultado por isso aqui. Só que quando você divide esse cara por esse, sobra o de cá. Então vai ser o de cá vezes o de cá. Quando você divide esse cara por esse, né, divide aqui, esse soma e fica esse cara aqui. Então vai ser esse vezes esse. Então é só você fazer um produto cruzado, certo? Então vai ser assim, ó, n mais 40 vezes 2n mais 7, que foi o resultado aqui, né? Menos 2n mais 5 vezes quem? N mais 41.
N mais 41, certo? Então, observe que o problema todo nosso está na parte de cima. Por quê? Para n maior ou igual a 1, que é o nosso domínio, né, nós percebemos que a parte de baixo ela é positiva. Porque, pô, 2 vezes 1, que é o menor número, né, mais 5 vai dar 7, 2 vezes 1, 2 mais 7 vai dar 9. O menor valor que dá aqui é um valor positivo, porque aqui só aumenta a parte de baixo. O problema é a parte de cima. Né? Para a gente analisar essa diferença aqui, é melhor a gente dar uma simplificada na coisa. Então, a gente pode fazer o seguinte, ó, desenvolver aqui. Então, eu vou ter, na parte de cima, 2n ao quadrado mais 7n mais 80n mais 280. Então, eu só peguei e fiz o desenvolvimento aqui, a distributiva. Né? Esse vezes esse vezes esse vezes esse vezes esse. Né? Então, só essa conta aqui. Né? Só para checar aqui, 7n, 40 vezes 280, 280. Continuando aqui, nós temos essa outra parte aqui que vai ser toda negativa. Todo mundo aqui tem sinal de menos. Por quê? Porque dentro está todo mundo positivo, mas tem esse sinal de menos aqui que muda o sinal de todo mundo. Então, esse cara vezes esse vai dar 2n ao quadrado. Esse cara vezes esse, ó, 2n vezes 41, vai dar menos 82n. 5 vezes n, 5n. 5 vezes 41 vai dar 205 negativo. Certo? 5 vezes 4, 20. 5 vezes 1, 5, né? 205. Você pode usar uma calculadora também. Não precisa confiar que você está sempre certo, não. Sempre desconfie, né? Então, gente, o que acontece aqui? Acho que dá para colocar aqui também. Ó, esse cara aqui cancela com esse. 7n mais 80n vai dar 87n. Só que aqui, menos 82 com 25 dá menos 87. Então, se você pegar esses dois caras aqui, ó, vou botar uma setinha aqui para indicar, eles se cancelam. Assim como esse aqui, eu vou botar uma setinha para baixo aqui, se cancelou. Aí vai restar só o 280 menos o 205, que vai dar 75 sobre este produto aqui, ó. 2n mais 5 sobre 2n mais 7, certo? Só chegar um pouquinho para cá, né? Então, deu 75 sobre 2n mais 5 vezes 2n mais 7. O que eu sei sobre esse sinal aqui, gente? É muito fácil observar que ele é sempre positivo. Claro, considerando isso aqui, né? Porque se eu botar números negativos aqui em n, obviamente eu consigo. Um produto aqui, pode ser que não, né? Mas é bem possível que eu consiga algum resultado aqui de negativo. Porém, para n maior que 1, esse cara é sempre positivo, esse é sempre positivo. Então, a parte de cima é positiva. E aqui não depende de n, é positivo também. Isso quer dizer o seguinte, que esta diferença é sempre positiva para n maior que 1. Ou seja, considerando n maior ou igual que 1, temos que a n menos a n mais 1 é, ou melhor, né, temos isso aqui, é maior que zero. Isto é, a n é decrescente. Ou seja, ela decresce sempre. Então, o primeiro valor é o maior, depois o outro é o segundo maior, o terceiro maior, e vai sempre descendo. Certo? Então, no caso aqui, você pode até colocar monótono decrescente, né? Isto é, a n é monótona, ou só decrescente, né? Monótona decrescente. Escrevi certo, né? Monótona. Isso. Monótona decrescente. Então, esse item aqui é um item relativamente novo aqui nas aplicações. A gente não tinha feito nenhum nesse sentido. Mas, essencialmente, é isso. Você pega essa diferença, né, e faz análise. Caso não sejam funções polinomiais aqui, aí recorre-se à derivada. Mas aí pode ser um problema um pouco complexo. A gente não vai aprofundar tanto. Tá certo? Mas é possível também. Se tiver algum exemplo aí, quiser ver a solução, posta nos comentários. A gente pode estar tentando fazer um videozinho. Então, o que acontece? Agora nós vamos analisar se a substância vai desaparecer ao longo do tempo, que foi uma pergunta. Para isso, a gente vai considerar um tempo suficientemente longo. Aí aqui a gente pode fazer de várias formas esse limite. Uma delas é aquela de botar em evidência, meio que a gente já vem fazendo nos outros vídeos. A outra é usar a regra de L'Hopital. Observe que aqui está na variável n, se eu repassar para a variável x, quer dizer, antes, né? Eu só posso dar L'Hopital porque infinito mais 40 vai para infinito e 2 vezes infinito mais 5 vai para infinito. Ou seja, eu estou em determinação do tipo infinito sobre infinito. Ou
ou então 0 sobre 0. Nesses casos, eu posso usar L'Hopital. Aí, agora sim, eu vou repassar esse limite aqui para a variável x. Por que eu não devo deixar na variável n, gente? Porque sequência não é diferenciável. Aí eu pego a função correspondente. E a gente sabe que se a função vai para um limite, tem um teorema que diz que a sequência vai para o mesmo limite. O contrário não necessariamente é verdade. Tá certo? Mas se isso aqui tem um limite, né, considerando do ponto de vista de função, ou seja, função é o quê? É o que funciona para toda reta. Uma sequência é assim, ela funciona por 1, funciona por 2, funciona por 3, funciona por 4, funciona por 5. Então ela tem o mesmo comportamento, só que ela é saltada. Não pode falar de derivada. Certo? Aí, isso aqui diz que o limite daqui é igual ao daqui. Só que aí vem a regra L'Hopital e diz o seguinte, olha, como está dando indeterminado, já que aqui é infinito sobre infinito aqui também provavelmente vai ser, você pode derivar em cima e derivar embaixo. Então você vai ter isso aqui, ó, limite de x tendendo a infinito, de x mais 40. Praticamente eu acho quase todos os limites, exceto os que tem fatorial, dá para usar isso aqui. 2x mais 5. Então eu vou derivar cada um desses separadamente. Não é regra do quociente, viu, gente? Porque a regra do quociente é aqui lá. A de baixo, então derivar de cima, menos a de cima, de baixo ao quadrado. Tem toda uma regra, né? Então nesse caso aqui, ó, a derivada de x mais 40, gente, em relação a x é muito fácil. É 1, porque você só deriva o x, a derivada de x é 1. Então você vai ter aqui limite de x tendendo a infinito, de 1 em cima, e embaixo 2x mais 5. Pô, função lá, polinomial do primeiro grau. A derivada é 2, que é só o coeficiente aqui, ó. E a derivada de 2x é 2. A derivada de 5 dá 0, 5 mais 40 dá 0, deu meio. O que é o limite de uma constante, gente? É a própria constante. Isso aqui, na verdade, você pode dividir e ver que isso aqui vai ser 0,5 miligramas, né, segundo a questão, por metro cúbico de água. Então, miligramas da substância por metro cúbico de água. Ou seja, num tempo suficientemente longo, vai permanecer esta concentração na massa de água. Então, note que para um tempo suficientemente longo, ainda restará uma concentração de 0,5 miligramas da substância em cada metro cúbico de água. Sendo assim, a substância não desaparecerá. Não desaparecerá. Certo? Pronto. Concluímos o item B e C. Vamos fazer uma análisezinha usando a nossa linguagem computacional. Então, nós temos aqui o seguinte, ó. Tá aqui o que nós fizemos, né, no item B, né, basicamente a mesma ideia. Tá certo? Então, vamos verificar o sinal disso, ou o que a gente fez, aí a gente chegou nesse mesmo cara, viu que aqui era positivo sempre, para n maior que 1, então, obviamente, ela é monótona decrescente. Calculamos o limite, perceba que aqui eu não fiz que nem está lá no quadro, né? Eu fiz até de uma forma até mais fácil ali no quadro, que é o que? Usando L'Hopital. E L'Hopital, ele se enquadra em casos até mais complicados, onde eu tenho exponenciais, potências, né? Ele se enquadra, ele é um caso até mais fácil do que põe em evidência, que isso que eu diria que é meio limitado. Ele funciona muito quando você tem um polinômio em cima e um polinômio embaixo. Mas se você tiver outras funções, aí normalmente vai ser L'Hopital. Tá certo? Então aí beleza, a substância não desapareceu ao longo do tempo, porque aqui não foi zero. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova célula aqui, ó, e vou inserir um código de uma questão passada. Vou até pegar aqui, ó, isso aqui a gente viu nos vídeos passados, vou até copiar aqui, ó, Ctrl C. Esse código, o que ele faz? Ele calcula alguns termos, né? Tá aqui, vamos ver aqui a saída. Ele calcula alguns termos e também esboça o gráfico logo depois. Então, o que a gente vai ter que editar é só as entradas. Então, no caso aqui, a minha entrada vai ser esta, né? Esta função aqui que foi da aula passada, vai ser repassada para n mais 40, né? Aqui, ó. N mais 40 dividido por 2 vezes n mais 5, né? Então aqui você tem que botar o vezesinho, né? Não esqueça disso. Acho que vocês estão seguindo aí, já devem ter cometido esses erros, né? Vamos botar aqui os 5 primeiros termos, né? Só para a gente analisar. Aqui duas casas decimais, ó, que é o round, né? Que é arredondamento, né? No caso, essa função aqui vai fazer o arredondamento para duas casas, certo?
Então a gente pode analisar um gráfico bem parcial disso aí, ó. Vou compilar aqui. Então aqui embaixo, ó, apareceu os 5 primeiros caras e, ó, um comportamento o quê? Decrescente. Tá certo? Em princípio, por 5 primeiros termos. Aí eu falo, não, velho, vamos tentar estudar até o 100º termo. Por quê? Eu estou estudando por 100 anos esse evento aí. Então, o restante não interessa. Aí você pode fazer um estudo gráfico. Quando a gente calcula esses limites, gente, a gente está pensando numa situação mais assim, ideal. Mas, de modo geral, na prática, você pode até usar o software para dar uma validada no que você está estudando. De que forma? Pô, eu só preciso calcular para 100 anos. Pô, vou jogar 100 aqui e ver o que dá. Né? Então, aí seria uma prova. Né? Porém, as perguntas nossas, né, elas não estão restringindo a um período de 100 anos. Né? Tá falando para um tempo. Ok. Então, aí a gente não pode fazer dessa forma. Né? Só o software. Então, ó, perceba que vai o quê? Ó, 0,68, né? Então, para 100 ali está em 0,68. Ó, vai decrescendo. Então, o que a gente concluiu no item B, beleza, até agora está dando certo. E aqui? No item C também está se aproximando de 0,5. Quer dizer, está até longe ainda. Mas vamos botar mais, ó, vamos botar aqui logo 1000 termos. Vamos compilar. Então, para 1000 termos, ó, 0,52, ó, já perto de 0,5. E aqui, ó, continua decrescendo. Não teve nenhum ponto de aumento. Né? Então, de fato, meio que agora a gente acredita mais no que a gente fez nos itens B e C. Porque, assim, a gente pode ter errado ali, pô. Posso ter feito a conta e posso ter errado. Então, nada garante que a gente certo. Então, quando a gente tem múltiplas formas de estar checando uma coisa, fizemos ali de forma algébrica, beleza, mas a gente é suscetível a erro. Agora vamos fazer pelo menos uns testes ali com os primeiros termos. Até porque, pô, 1000 termos, isso aqui é por ano, né? 1000 anos, para que eu vou fazer um estudo para daqui 1000 anos? Não interessa muito. Talvez só até 50 anos, né, para algum evento lá, já seja interessante. Aí você pode usar só o software. Claro que aqui o nosso objetivo é usar a matemática, né? Não é ficar só jogando dados lá e tentando analisar sem uma matemática por trás. Tá certo? Então é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado, espero que tenham pegado a ideia, né, da utilização do software, né, como uma forma de facilitar a visualização dos dados. Tá certo? Então é isso aí. Muito obrigado. Até a próxima.